E todos os dias eu recebo pergunta, Rodrigo, como é que eu faço para vender o RX ou o ético dando tanto de desconto? Se você ficar nessa live, você vai entender como você faz para concorrer com qualquer rede, de qualquer tamanho, sendo a farmácia que vai gerar mais valor na tua região. Toda a minha carreira foi baseada em entregar valor primeiro. Por quê? Porque eu sei que quanto mais valor eu gerar para o meu cliente, mais ele tem a percepção de que eu entrego muito mais daquilo que eu entrego gratuito. E ao longo dos anos eu me tornei um dos maiores no meu nicho, um dos mais bem pagos no meu nicho. Por quê? Porque eu me concentro em gerar valor, o resultado que o meu cliente quer, eu busco entregar. Então, se você tem uma farmácia ou uma rede de farmácias, você tem que se concentrar em quê? Essa é a conversa de hoje. Concentrar em você gerar o que mais gera valor na tua região. Se você quiser concorrer com as grandes redes ou com redes que entram precificando tudo barato, vendendo tudo barato de A a Z, e todos os dias eu recebo pergunta, Rodrigo, como é que eu faço para vender o RX ou o ético dando tanto de desconto? Se você ficar nessa live, você vai entender como você faz para concorrer com qualquer rede, de qualquer tamanho, sendo farmácia, que vai gerar mais valor na tua região. E valor é diferente de preço. Por que uma pessoa paga R$8.000 num iPhone? Paga lá 2 milhões num carro que não custou nem 200 mil para fabricar. Aí você fala, mas Rodrigo, eu não fabrico as coisas, eu vendo um remédio que vende em todos os lugares. Tá, vou te dar o exemplo. Na minha família tem farmácia, eu ajudei a virar, cada membro da minha família é multimilionário. E por isso que eu tenho autoridade para te falar. E eu já gerei centenas de milhões nas últimas décadas ajudando empresas. Mais de 1.353 empresários. Então pare um pouquinho para escutar o que eu vou te falar agora. Há 33 anos atrás, na minha família, um tio meu que começou a ajudar meu pai, ele falou assim, esse bonificado aqui, a margem é muito grande. Por que a gente não vende com a margem que a gente pode vender? Uma margem igual de perfumaria? Porque isso para o consumidor vai ser importante. Isso há 33 anos atrás. 33 anos atrás. Então o teu foco, na hora de você pensar em valor, é no teu cliente final. Não é pensar no lucro. O lucro é consequência. Lucro é resultado só. Lucro é só aquilo que você plantou. Agora, se você tiver um foco no lucro como meio, você não vai ter ele como fim. A tua farmácia não vai estar ganhando mais dinheiro ou tendo mais lucro se você pensar no lucro como um meio. Um exemplo disso, nessa pandemia, os meus clientes e na minha família, o que eu falei com eles? Qual que é o produto que mais as pessoas querem agora? Porque elas precisam. A gente não está no negócio para ficar um ano, ganhar dinheiro nesse ano. A gente ganha dinheiro por décadas e vamos continuar por décadas a fazer lucro, gerando valor para o consumidor final primeiro. Então, quais são os produtos? É álcool gel? É máscara? Vamos botar isso a preço de custo ou só com a margem de lucro que dê ali para cobrir as despesas? Porque é isso que o consumidor final precisa agora para atender a necessidade dele. Então, assim, se você tiver uma coisa em mente, que é o lucro que o teu cliente deixa no tempo, que é importante para o teu negócio, você pensar em formas de gerar mais valor para o teu cliente como qualquer outro, mais do que qualquer outro aí concorrente na tua região, o teu preço vai ser insignificante. Até na tua precificação, se você começar a pensar naquilo que dói mais o calcanhar de Aquiles dos seus clientes na hora de precificar, você vai anular a tua concorrência, as grandes redes que estão aí te atrapalhando, comendo o teu mercado. Se você começar a olhar que o lucro que vale é a última linha do balanço, é quanto deixa lá e não o lucro por produto, você vai começar a precificar os produtos de acordo com o valor que você entrega para os teus clientes. E valor para os clientes é o que dói mais no calcanhar de Aquiles desses clientes. O que ele consome ele de uso contínuo todos os meses. Vou te dar um exemplo. Tem uma cliente minha que anos atrás, ela era atendida por uma consultoria minha,
E ela falava, Rodrigo, eu ando 70 quilômetros para ir numa farmácia comprar um leite que aqui na minha cidade é R$ 220. Para comprar lá nessa cidade é R$ 180 o leite. Você acha que essa rede que botou o leite a R$ 180 compra esse leite a R$ 180? Não, ela pensou, mãe com bebê. Quais são os itens que doem no calcanhar de Aquiles de uma mãe com bebê? Que eu possa vender num valor, que eu gere valor para essa pessoa, porque aquilo pesa muito no orçamento dela. Um leite de R$ 220 para quem tem 5 filhos, que gasta R$ 2.000 por mês numa farmácia, pesa muito no orçamento. E aí ela, por causa de R$ 40, ela se deslocava 70, 80 quilômetros para ir numa farmácia comprar. Então, não é sobre preço, é sobre valor. É diferente, não é vender de A a Z barato, é você entender aquilo que dói o calcanhar de Aquiles do teu consumidor, da tua farmácia, e você aí precificar, gerando mais valor para ele. Não simplesmente porque é barato, simplesmente você está pensando o que pesa no orçamento do meu cliente diabético, hipertenso, de uso contínuo, uma mãe com bebê. E aí classificar esses clientes de maneira diferente é você atender as necessidades deles, oferecendo produtos que vão estar ali, que dói no orçamento dele, a um preço muito melhor, você procurando os planos de benefício que existem para atender também esse cliente melhor. Por quê? Cara, você tem que pensar no lucro que esse cliente deixa no tempo e não no lucro por produto. Se um cliente compra R$ 1.000 por mês na tua farmácia, a tua farmácia dá 10% de lucro, no ano ele deixou ali quanto de lucro para você? Em 10 anos ele deixou quanto de lucro para você? Então pense no lucro que esse cliente deixa no tempo e não no lucro por venda ou no lucro por produto. Pensando dessa maneira, você vai criar uma estratégia onde você entrega mais valor para esse cliente. Vou dar um exemplo aqui. Há 33 anos atrás, na minha família, na região, cobrava-se para fazer entrega, cobrava para aplicar uma injeção, cobrava para aferir uma pressão e a família colocou tudo de graça. A entrega não era mais aquele negócio, não, cliente chato, tá pedindo para entregar. Não, isso é prioridade. Se tá ligando, o telefone não pode tocar 3 vezes, porque o cliente está ali precisando do remédio. Passou a identificar, tratar os clientes como se fosse uma pessoa mesmo, e não como um número. A identificar assim, o que esse cliente precisa de mim para ele cuidar melhor da saúde dele? O que ele precisa? Ao ponto do cliente chegar na farmácia e ali o atendente ele ter ali recurso para saber o que ele tomou um ano atrás para fazer o tratamento que ele está fazendo. O que ele estava acostumado a comprar. Estava tudo ali registrado ali no sistema, ou na cabeça do atendente, ele sabia o nome da pessoa, o nome da família daquela pessoa. É como se a gente tivesse voltado ao que era no passado, quando você chegava ali num comércio e a pessoa te atendia pelo nome, te atendia entendendo das tuas necessidades, e não para empurrar, porque você estava querendo ganhar ali lucro ali imediato. Não, você pensa no lucro, no longo prazo. Você está pensando em gerar valor para o teu cliente, para ele continuar sendo seu cliente sempre. Sempre. E cada vez mais ele te confiar em você, que você tem um preço justo e ele não precisar ficar batendo ofertas aí de porta em porta, comprando de porta em porta. Que ele sabe que ali na tua farmácia ele vai encontrar um preço justo. Porque você não está pensando no lucro de curto prazo. Você quer ele como cliente para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, assim, essa estratégia mesmo de precificação que as grandes redes usam, elas estão gerando valor para o cliente com isso. Não é só sobre preço. Por isso que as redes faturam 5 bilhões. Porque quando ela pensa na precificação dela, ela pensa, o que dói mais o calcanhar de Aquiles dessas famílias, desses grupos aqui de clientes? E aí, nesses produtos, ela tem uma precificação especial, ela tem uma precificação diferenciada. Não é vender de A a Z com um desconto, não ganhando margem nenhum no final. É você entender que hoje não é mais pegar um produto a 10 e vender a 15, vender a 14. Você tem que ter uma margem diferenciada. Tem um produto que tem uma margem normal, outro produto ele tem uma margem melhor. Porque o cliente ele tem essa percepção ali, porque aquilo ali dói muito no orçamento dele. Então, antes de você mostrar o teu preço, mostra o teu valor. Que tipo de serviço o teu concorrente cobra que você poderia fazer de graça aí? Como eu dei exemplos no passado, minha família aferia pressão de graça enquanto os concorrentes cobravam, aplicava injeção sem cobrar nada, cobrando só lá
a seringa, e ainda é assim, entrega gratuita, a vida inteira foi assim, e prioritária, assim, rápida, conhecer os clientes pelo nome, tratá-los como pessoas e não números, saber seus hábitos de consumo, registrando isso no sistema que a gente chama de CRM, né? O gerenciamento de clientes, como se fosse no passado, conhecendo todo mundo, conhecendo suas necessidades de consumo, para ajudar a tratar deles, a eles terem uma vida melhor, uma saúde melhor, e não simplesmente para empurrar produto, porque nosso pensamento sempre foi de longo prazo, e as margens dos produtos diferenciados, porque gera percepção aquilo que dói o calcanhar de Aquiles naquele grupo de pessoas, naquele grupo de famílias. Então, se é uma mãe com bebê, o que dói no calcanhar de Aquiles de uma mãe com bebê? Um hipertenso, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que faz uso contínuo de um produto ali para a beleza dela, durante toda a semana ela tem que comprar. Então, assim, é pensar, mas não pensar o lucro como um meio, né? Lucro é recompensa. Lucro é a última linha lá do balanço. Se você pensar no lucro por transação ali, pensando ali, não, eu vou ganhar isso aqui porque eu nunca mais vou ganhar. As pessoas que pensam assim, sabe o que elas fizeram? Elas pegaram álcool gel e venderam caríssimo álcool gel para ganhar dinheiro ali com álcool gel, porque eu tenho que ganhar lucro. Lucro não é pecado, mas só que tem casos e casos de empresas que valorizam mais o valor que ela entrega para o cliente e pensam no lucro no longo prazo. E isso torna essas empresas multimilionárias, bilionárias, enquanto aquelas que estão pensando no lucro por transação estão mendigando como os mendigos que estão na rua, com o prato na mão. Então, pense no valor que você gera por cliente. E valor é o que o cliente percebe como valor e não você. E o valor vem antes do preço. Imagina uma balança, quanto mais valor você gera, menor gera a percepção de preço. Uma pessoa que vai na Apple comprar um celular, ela fica olhando lá o preço, que paga 8 mil no celular, tá olhando os concorrentes. Você entra numa loja da Apple, você é atendido lá, eles não estão nem te vendendo, eles querem oferecer valor, te orientar, te educar. Então, o que você pode fazer para educar teu cliente? Para ele ter mais saúde? Para ele se medicar melhor? Uma atenção farmacêutica? No material que você cria, que você distribui? Porque quanto mais você educa o teu cliente, mais valor você gera para ele. Melhor ele consegue entender das necessidades dele e mais valor percebido você tem. Então, assim, isso sempre foi um foco muito grande da minha família há 33 anos atrás. E quando eu comecei a ajudar empresários há 20 anos atrás, eu meio que... Você aprende, né? Falam que você macaco imita macaco. E você consegue, convivendo com as pessoas, você acaba pegando os mesmos hábitos delas. E foi uma coisa que virou sempre natural para mim, gerar valor. Quando as pessoas falam, você tá entregando as coisas de graça. Hoje eu falo, meu amigo, eu plantei, cara. Hoje eu tô colhendo. Tem clientes meus que pagam mais de 150 mil por ano para eu sentar com eles uma vez por mês. Por quê? Porque eu gero na vida deles valor que nenhum outro gera. Já gerei. E eles confiam que eu vou falar a verdade, que eles vão fazer mais de 1 milhão de lucro por ano com a minha ajuda. Então, por isso que eles me escutam, por isso que eles pagam o valor que eles pagam. Não é por hora, não é por nada, é por resultado, por valor que você gera. Então, pense no valor que você entrega para o teu cliente. Quando uma pessoa entra na farmácia, o que ela está buscando como resultado? E você pensar como você faz para ser o melhor na tua região, para entregar esse resultado que ele busca. Se é a saúde que ele está buscando, como é que eu faço para ajudá-lo nesse tratamento que ele está fazendo? E não simplesmente pensar num resultado de curto prazo ali. Você está num negócio, e se você pensar dessa maneira, existe uma conta que é assim, quanto custa trazer um cliente novo? Que é o custo de aquisição do cliente. Quanto de lucro incremental esse cliente deixa no tempo? Então, se o teu lucro que o cliente deixa no tempo, um exemplo, se o cliente gasta R$500 por mês numa farmácia, ele deixa 10% de lucro líquido para ficar fácil a conta. Ele deixa R$50 de lucro. No ano, ele deixa R$600 de lucro para você. Então, por causa de uma palhaçada, de uma bobeira, de uma ninharia, você vai perder um cliente que deixa R$600 de lucro para você no ano? Poxa, é burrice isso. Cada cliente que você traz novo vai deixar quanto a mais se ele comprar a compra da família dele ali inteira. Mais R$600 de lucro por ano com você. 10 clientes é 6 mil. 100 clientes é 60 mil. Então é assim que se cresce um negócio. Não é pensando no curto prazo, no curtíssimo prazo, que você vai
gerar esse valor percebido para o cliente. Como eu dei o exemplo, que a minha família há 33 anos pegou o bonificado, que todo mundo na época vendia pelo preço absurdo. Minha família, meu tio mais novo olhou e falou, isso aqui tá muito caro, tal, dá para vender a tal valor. Isso nunca matou a empresa. A empresa hoje vale dezenas de milhões, não matou a empresa ter vendido similar a vida inteira a preço, a margem de uma perfumaria, por exemplo. E eu fico vendo as pessoas, como é que eu faço para vender o ético dando tanto por cento? Não é sobre vender ético dando tantos por cento ou vender tal produto, é sobre você gerar valor. E gerar valor é pegar aquilo que dói no orçamento das famílias e aqueles produtos você ter a consciência de falar, calma, se eu conseguir entregar, eu tenho um PBM para vender esse produto aqui, e essa pessoa, em vez de pagar R$200, vai pagar 50, cara, é sobre isso. Acorda! Você vai ter o cliente para a vida inteira. É fogo. Eu até me emociono com isso. As pessoas pensam no lucro por transação. Você só vai ser multimilionário ou milionário quando você pensar no valor que você entrega para o teu cliente. Você ser o maior, o melhor na entrega de valor ao teu cliente. Não é sobre preço, é sobre valor. Quanto mais valor você entrega para o cliente, mais valor você tem. Mais preço, maior pode ser seu preço. Você acha que o cliente que compra nas farmácias que geram muito valor para ele sai catando oferta em tudo quanto é lugar? Não, ele sabe que ali, aquilo que dói mais no orçamento dele, vai ter um preço justo. Que ele não precisa se preocupar, sair pesquisando preço em tudo quanto é lugar. Porque ali sempre foi assim. Tem uma rede de supermercados que nos Estados Unidos era a maior venda por metro quadrado do mundo. Antes da Apple abrir a loja da Apple, né? Que a Apple hoje é a maior venda por metro quadrado do mundo. E sabe qual que era o grande pensamento do dono dessa rede de supermercados? Que era a maior venda por metro quadrado no mundo. Ele pensava assim, tem uma pedra na entrada lá da loja dele. A pedra tinha assim, lei número 1, cliente sempre tem razão. Lei número 2, se ele não tiver razão, leia a primeira. Mas aí as pessoas falavam assim, mas o cliente nem sempre tem razão. E ele falava assim, ok, mas o meu cliente, ele gasta $300 por mês comigo. No ano, ele gasta $3.600. Pra que eu vou tirar a razão dele numa coisinha boba, e ele diz centavos ou dólares, se ele, mesmo que ele tiver errado, aquilo ali eu vou analisar e vou falar, beleza, resolvi o problema dele, continuei com o cliente, me comprando ali $300 por mês, 10 anos dá quanto? $36 mil. Multiplica por 5 que você vai ver quanto que dá a conta. Então, esse é o pensamento do lucro no longo prazo. Lucro, valor do cliente no tempo. Essa era a empresa com o maior lucro por metro quadrado no mundo. No mundo. Até a Apple abrir a loja dela. Então, beleza. Eu sei que no Brasil, aqui tem pessoas que são honestas, tem uma minoria que não é honesta. Agora, se uma pessoa vai até a tua farmácia, alguma coisa ali ela não gostou ou reclamou, cara, esse cliente, se ele continuar contigo o resto da vida, quanto que ele vai deixar ali? Então, analisa sobre esse prisma. Não analise lucro por transação, não. Lucro é consequência, é a última linha do balanço. Não veja lucro por produto, veja lucro na última linha do balanço. Para isso, você vai precisar entender de precificação, vai precisar entender de estratégias para você vender mais, para você mostrar esse valor para o cliente, porque se ele não perceber valor, também não tem valor nenhum. Então, você vai precisar de adquirir novas habilidades que você não tem. As pessoas falam, Rodrigo, você chega e fala as dicas assim. Cara, os nossos programas de mentoria ou são anuais ou são semestrais. As pessoas querem pegar a Novalgina e tomar para curar o câncer que ela tá. Que é o câncer de não crescer, de não ver o lucro todo mês, o câncer da empresa não ter lucro. A pessoa quer tomar uma Novalgina, uma dica de 30 minutos e resolver o problema. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é trabalho. Trabalho é rotina. Todos os dias você implementar uma série de estratégias, uma série de ações simples
E aí aquilo vão te gerar um resultado. Então a vida é assim, mas só que tudo é um processo. Ninguém nasce com uma empresa faturando milhões por ano. É uma construção. Se a sua farmácia vende 100 mil por mês, 200 mil por mês, 300 mil por mês, nós temos modelos para ajudar você a crescer, faturar 500 mil cada farmácia, faturar aí dezenas de milhões por ano. Temos modelos, porque já ajudamos a construir isso. Agora, vai fazer isso da noite para o dia? Não, é um processo, é uma construção. Não é fazer um mês ou fazer uma semana e achar que com uma semana, um mês, você vai ter resultado. Não. Para mudar o jogo, você tem que ajustar as coisas. É um processo, você tem que começar a implementar para atrair mais clientes. Se você atrai 100 clientes por mês, em 6 meses você atraiu 600 clientes novos. Mas no primeiro mês, 100 clientes novos, não vai dar tanta diferença, né? E assim funciona a vida. É efeito composto, é o efeito cumulativo do resultado. E para isso, você precisa de um método, precisa de um plano, precisa de modelos. E o que eu estou mostrando a você hoje é uma nova forma de pensar. Não pensar que o preço é a coisa mais importante. Preço. Ontem mesmo estava numa mentoria que eu participo e tal. A experiência de compra era 50 e poucos %. O preço era 9% na percepção do consumidor. A experiência de compra era 50 e poucos %. Lá na farmácia não é assim. Tá bom. Até as grandes redes já entenderam isso, que é valor. Por isso que elas precificam aquilo que dói mais o calcanhar de Aquiles dos clientes, gerando valor para aquelas famílias. Ela não pega de A a Z e bota tudo barato. Ela tem a margem normal nas coisas e tem algumas coisas que ela tem uma precificação diferenciada. Pô, só por que ela faz isso? Para gerar valor para o consumidor dela. Ela já entendeu isso. Por isso que elas faturam 5 bilhões por ano. E você está faturando aí seus 100, 200, 300, 500 mil por mês. Porque você acha que tem que ter lucro por produto. Se eu não vender, como é que eu vou vender aqui meu ético dando 25%? Essa é a pergunta que eu recebo todo dia. Não é sobre lucro por produto, é sobre lucro na última linha do balanço. Quanto de lucro a tua farmácia deu do faturamento? 10%? Quanto que você conseguiu gerar de caixa? 15%? 20% do teu faturamento? É o lucro na última linha do balanço que funciona. E para isso, não é mais precificar tudo de A a Z com a mesma margem. Se quiser concorrer hoje, tem que entender disso. Tem que entender de como você gera mais valor na vida dos clientes. E uma das coisas é saber precificar bem aquilo que dói o calcanhar de Aquiles dessa família, desses grupos de clientes. E outras coisas que hoje talvez todo mundo já faça, né? Uma atenção farmacêutica, entender aí, ter um gerenciamento da carteira de clientes, de entender as necessidades dele, de buscar atender cada vez mais necessidades desse cliente, de procurar lá aferir uma pressão, aferir lá uma glicose, se puder, aquela aplicação de injetável, se tiver na farmácia, possibilidade, sem cobrar, comprando só a seringa. Isso tudo é serviço, uma entrega gratuita dentro de uma região que você delimite, prioritária, rápida, porque o cliente ele está pedindo, ele tem necessidade de receber ali o produto. Não é aquele negócio, ligou, que coisa chata. Se você entender que valor é o que o cliente percebe como valor e vem antes de preço, quanto mais valor você gerar para o cliente, menor ele vai se preocupar com o teu preço. Agora, quanto menos valor você gera, mais ele se preocupa com o preço. Então, imagina na balança, quanto maior teu valor, você acha que por causa de alguma diferencinha de preço ele vai te largar? Pequena? Não. Agora, quanto menos valor, mais difícil fica essa relação. Que aí você vai ter que ter aí uma diferenciação por preço muito forte, para ele não te largar, mesmo se tiver uma grande rede aí na tua cidade. Então entenda isso, porque as pessoas, eu vi redes que tinham ali 5, 6, 7 lojas, aí uma grande rede entra na cidade, hoje não tem duas farmácias. Porque quis brigar com as grandes redes, igual fazia no passado. Não quis aprender um novo jogo, uma nova forma de jogar o jogo. É com o campeonato. Você está jogando na terceira divisão, passa para a segunda divisão, a primeira divisão também. Não que as pessoas sejam melhores nem piores, mas são jogos diferentes. Se você está já brigando com uma grande rede, você vai ter que estar aprendendo a jogar o jogo. Não para bater essa grande rede, que o objetivo não é bater ninguém. O objetivo é você ter seu lucro. Seus 10, 15% do teu faturamento, para você
ver o retorno do teu investimento para você conseguir sustentar a tua família, criar a tua aposentadoria aí, a tua prosperidade, você crescer, desenvolver se quiser, nas oportunidades que existem, porque as grandes redes, elas não conseguem ser tão ágeis como você consegue na hora de tomar a decisão. Eles são mais engessados, eles têm os modelos. Se você aprender a anular o modelo dele, ele não vai trocar o modelo para a tua cidade. Você também não vai querer brigar com eles de asa em preço, senão ele vai botar tudo preço de custo e te arrebenta. É essa a intenção. Você tem que anulá-lo pelo valor que você gera. E o valor que você gera é dessa maneira que eu te falei. Entendendo de precificação, como é que você gera mais valor para cada grupo de famílias. A mãe com bebê, o hipertenso, o diabético, a pessoa que faz uso contínuo ali de produto de beleza. Quais são os produtos que você teria que ter uma precificação diferenciada para anular essa questão que impacta tanto no orçamento dessas famílias? E aí você ter uma série de serviços que a tua concorrência hoje cobra, você poderia botar ali gratuito, ou num preço ali que seria insignificante. Que tipo de serviço? Eu dei exemplo, que no passado as pessoas cobravam uma aferição de pressão, para aplicar uma injeção cobrava, para fazer entrega cobrava. Então beleza, como é que eu posso cobrir isso aqui e ainda ter lucro lá no final? Se eu cobrir tudo isso aqui, fazer isso de graça, eu vou ter lucro lá no final ainda? Dos meus 10%, dos meus 15%? O que vale é o lucro na última linha do balanço. Lucro é a recompensa. Se você pensar no lucro como meio e ter, como eu dei o exemplo, pessoas que nessa época da pandemia, ao invés de pensar nos clientes que estão ali apavorados, querendo comprar álcool gel, tal, essas pessoas poderiam ganhar um crédito enorme, falar assim, ó, esses produtos aqui nós vamos vender sem margem, ou com a margem só para cobrir os custos. Poxa, porque você não quer vender para os clientes ali uma vez só, você quer atendê-los por 10 anos, 20 anos, enquanto eles estiverem vivos. Você que está servindo eles, a família deles. Se você tem uma farmácia no interior, uma cidade de 2 mil, 5 mil, 10 mil, ou se você está numa cidade de 2, 3 milhões, 13 milhões de habitantes, 6 milhões de habitantes, melhor ainda, porque você vai ser o diferencial. O atendimento teu vai ser o diferencial. Que as pessoas querem calor humano. Não querem ser tratados igual número, igual lá uma estatísticazinha lá. E você como dono, você está cuidando só de uma, você tem um poder maior ali de influenciar esse atendimento. Então, a conversa é sobre valor. E valor é o que o cliente percebe como valor e vem antes do preço. Quanto mais valor você entrega para o cliente na percepção dele do que é valor, mais valor você tem. E se mais valor você tem, o teu preço passa a não ser a principal coisa que o cliente vai analisar. Se o teu produto é 12, ali no concorrente ele está vendendo a 10, talvez ele compre com você ainda a 12. E você tem uma série de outros produtos que dói lá no calcanhar de Aquiles dele, que você está batendo ali para conseguir vender naquele preço, para conseguir atendê-lo da melhor maneira. Você tem os planos de benefício para atendê-lo da melhor maneira. Assim que se pensa hoje uma farmácia. Se você quiser ter lucro no final do teu faturamento numa farmácia, é assim que você tem que fazer.